bem, está começando mais um programa Câmara em Foco, aqui pela TV Câmara, canal 5.3 da TV aberta. Temos também o nosso canal no YouTube e você já sabe, a gente está sempre recebendo um convidado especial para tratar de um tema importante. Hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios a oncopediatra, a doutora Sabrina Eleutério, e vamos falar sobre um tema importantíssimo, principalmente sendo considerado nesse mês de setembro, que é o câncer infantil. Doutora Sabrina, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço, assim, a oportunidade de estar aqui para falar sobre o câncer na criança e no adolescente, né? O mês de setembro é dourado para a gente, porque nossas crianças, elas valem muito mais do que o ouro. E quando a gente fala sobre a doença câncer na criança e no adolescente, eu aumento as chances de fazer um diagnóstico precoce. A gente fala, as pessoas recebem, absorvem o conhecimento e eles mesmos são capazes de identificar sinais e sintomas e a gente avaliar e conseguir fazer esse diagnóstico o mais precoce possível. Muito bem, então nós vamos exatamente dividir o nosso programa nesses assuntos, né? Vamos falar um pouco sobre a situação do câncer infantil, falar um pouco sobre a prevenção, tratamento, enfim, vai ser muito importante o nosso bate-papo aqui. E a gente começa, doutora Sabrina, falando um pouco sobre a situação do câncer infantil em nosso país. Nós não temos, ainda não conseguimos ter dados sólidos sobre os diagnósticos que acontecem no Brasil. Nós fazemos estimativas, né? Então o INCA, ele faz uma estimativa da quantidade de crianças que vão ter a doença por ano, baseada na quantidade de doenças que eles esperam para o adulto. Isso vai representar 3% de todos os cânceres no Brasil. Então, para esse ano, a gente espera um diagnóstico, né, que é esse ano que já está corrido, né, entre 8 a 9 mil crianças com o diagnóstico da doença. Né? É uma doença rara, a gente fala que o câncer na criança ele é raro, só que o que aconteceu? Nós evoluímos nos tratamentos de doenças infecto-contagiosas das crianças. Graças a Deus a gente ainda não vê mais as crianças morrerem tanto por diarreia, por pneumonia ou infecções que antes não eram controladas e hoje nós conseguimos, né? Com a saúde geral dessas crianças. Então, com isso, eu diminuiu o número de óbitos por doenças infecto-contagiosas e o que aconteceu? O câncer passou a ser a primeira causa de óbito entre crianças de 1 a 19 anos. Então, face à necessidade de a gente identificar mesmo sinais e sintomas precoces da doença para que a gente aumente as chances de cura dessa criança. E como está a situação do câncer infantil em nossa região? Nossa região. Aí, como a gente vai fazendo estatísticas, a gente, quando coloca assim, Minas Gerais, né, no Sudeste é um número maior. Sim. Se eu trouxer para Minas Gerais, eu espero em torno de 1.500 diagnósticos nesse ano. Para nossa região, seria em torno de 100 a 150 crianças. No entanto, assim, a nossa realidade, o que nós percebemos é que essas crianças não chegam nessa totalidade estimada. Certo. Então, apesar de a gente já estar muito adiantado, assim, ao longo desses anos, nós vemos fazendo campanhas de conscientização, a gente ainda pensa que essas crianças estão ou morrendo porque não foi identificada a doença e pensada em outras condições, ou elas não estão tendo acesso mesmo à saúde e chega já em fases muito adiantadas, né, os centros de saúde já impossibilitadas de tratamento. Então, face ainda a necessidade muito grande de forças, né, para que a gente leve conhecimento mesmo a todas as cidades. E trazendo um pouquinho assim para a nossa realidade do que a gente faz, junto à Fundação SARA, nós temos um programa de sinais e sintomas. Então, esse mês nós estamos retomando, né, esse programa da Fundação, que é convocar e ensinar os postos de saúde, né, os programas de saúde de família, certo. Chamar ali as pessoas que trabalham com os pacientes, com as pessoas que estão na comunidade, para que eles consigam reconhecer sinais e sintomas precoces. Né? Doutora, quais os principais tipos de cânceres, né, que acometem hoje as crianças e os adolescentes? Isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a criança não é um adulto pequeno, né? E nem um adolescente é um adulto jovem ali. Eles vão ter as suas próprias doenças, né? Enquanto em adultos eu vejo, né, câncer de mama, câncer de próstata, a criança e o adolescente juntos, a maior frequência vai ser de leucemias e linfomas. Depois nós temos tumores de sistema nervoso central, né, dentro da cabeça ou na coluna dessa criança.
E depois a gente vai ver os tumores abdominais. Aí eu tenho tumor no rim, tenho tumor numa glândula que chama suprarrenal, que é o neuroblastoma que fica em cima do rim. Eu posso ter nos adolescentes mais sarcomas, então doenças de partes moles da musculatura ou dentro do próprio osso, né, tumores sólidos. Então, é lembrar assim que a gama, todo o corpinho da criança pode acontecer uma mutação que desencadeia esse câncer, né? E dia 18, é hoje, né? Hoje dia 18 é o Dia Nacional de Combate ao Retinoblastoma, que também é uma doença que dá dentro do olhinho da criança. Então a gente tem, e a ocorrência maior é até 5 anos de idade, então a gente tem que cuidar da saúde ocular dessas crianças, tem que levar para avaliação do oftalmologista, porque não é só ver se está enxergando de perto ou de longe, a gente precisa olhar dentro do olhinho e o oftalmologista ele consegue fazer esse exame de fundo de olho. Então, a gente lembrar que nós temos que olhar cada parte da criança com muita dedicação, com muita atenção. O que confunde muito é que muitos dos sinais e sintomas iniciais do câncer vão se confundir com doenças normais. E eu tenho que tratar essas doenças corriqueiras, né? Infecções de vias aéreas superiores, é uma diarreia, é uma dor de cabeça. Então, inicialmente começa com esses desconfortos. Eu tenho que lembrar das doenças mais comuns, controlá-las. Aí, o que vai me chamar a atenção? Olha, eu esperava que melhorasse em 7 dias, não está melhorando. Então, eu tenho que ficar atento. É porque o meu tratamento não está correto ou porque eu tenho outra doença que não que eu pensei inicialmente? E aí eu tenho que trazer à minha memória isso. Olha, pode ser câncer. Então, a função desse programa Sinais e Sintomas é alertar esses profissionais de saúde, é fazer eles lembrarem de novo. Olha, a gente tem que pensar que existe sim o câncer na criança e no adolescente. E se eu faço o diagnóstico precoce, eu aumento as chances de cura, diminuo a morbidade, o remédio que eu dou, então eu melhoro toda a qualidade de vida dessas crianças e da família, né, que está envolvida no processo. Pois é, aí nós temos que analisar uma questão, né? A pediatria, de um modo geral, hoje tem sido tema recorrente exatamente da maior dificuldade, da escassez de profissionais, né, para lidar com essa situação. A oncopediatria hoje é um setor, né, talvez muito mais importante do que a gente possa imaginar nessa questão de tratar dos nossos pequeninos. Né? Não, super importante. O que acontece com esse setor nosso, assim, que a gente tem que, né, igual esses espaços que vocês dão para a gente, para levar esse conhecimento à população? É porque, por se tratar de uma doença rara, em teoria, quando eu coloco, principalmente perto dos adultos, AVCs, infartos, né, eu fico com um número pequenininho ali. Só que eu tenho que lembrar que são crianças e que elas vão viver aí, se Deus quiser, mais de 70 anos, se elas ficarem bem. Então, elas são o futuro mesmo nosso, né? Quando a gente olha para uma criança, a gente enxerga o futuro. Então, acaba que a nossa especialidade fica ali pequenininha diante dos outros problemas que, às vezes, por ter um número maior, né, se configuram mais graves. Então, quando você me abre um espaço para falar, você vai lembrar, nossa, existe isso, existe essa especialidade. O oncologista pediatra é o mais adequado para conduzir qualquer tipo de câncer na criança, né? O oncohematologista, que nós temos a parte da hematologia junto. E aí nós que coordenamos se essa criança, que é a hora que ela tem que fazer uma cirurgia, se essa cirurgia precisa ser mais ampla ou mais contida, né? Que horas que vai fazer tratamentos complementares. Então a gente, e além disso, receber o tratamento venoso, que seria a quimioterapia. Então é sim uma especialidade muito especial e a criança ela fica melhor atendida quando cuidada do pediatra, né, especializado em oncologia. Muito bem. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre uma coisa importante, né? A questão do diagnóstico precoce. Vamos entender um pouco como identificar, já que são sinais que, como nós já percebemos, às vezes difíceis para os pais. Nós vamos para um breve intervalo, já já a gente volta. Você está conferindo o programa Câmara em Foco, aqui pela TV Câmara. Já de volta aqui no programa Câmara em Foco, hoje nós estamos entrevistando a doutora Sabrina Eleutério, estamos falando sobre câncer infantil. Já conversamos no primeiro bloco sobre a importância de tratar desse tema e agora vamos falar mais propriamente da doença. Doutora, qual a importância do diagnóstico precoce? Como fazer?
A importância é aumentar as chances de cura dessa criança. E não só as chances de cura, a gente tem que diminuir as morbidades relacionadas ao tratamento. Que seriam isso, os efeitos, né, adversos, os efeitos negativos, tanto da doença quanto do tratamento. Então, quando eu faço o diagnóstico precoce, eu estou prezando pela qualidade de vida da criança. A dificuldade que a gente tem é porque inicialmente se parecem com sintomas normais. Então, por exemplo, eu posso ter uma criança que começa com uma febre, e essa febre inicialmente vai ser observada, vamos pensar em doenças infecciosas, só que aí o que acontece? Ela persiste por mais de 15 dias. Então eu já posso pensar, será que é leucemia? Será que é um linfoma? Ou um neuroblastoma, por exemplo? Não tem problema nenhum o pai pensar nessa possibilidade, não, né? É preciso, não, inclusive, né? Dá medo, porque na hora que a gente coloca isso, assim, você já começa a travar, falando, não vai ser isso, não pode ser isso, porque realmente é um mundo meio escuro, assim, pra gente, né? A gente não consegue enxergar a saída de um diagnóstico grave, né? Que na nossa cabeça, assim, muito grave. Infelizmente, a gente já pensa no final ali muito ruim, né, que seria a morte da criança pela doença. Só que nesse caminho nós temos muitas possibilidades. Verdade. Então, se eu começo a falar assim, olha, o pai, né, inicialmente é uma doença comum, mas está saindo, ele mesmo vai sinalizar para o médico ou para o enfermeiro que vai avaliar, não está curando, não está dentro do que era esperado, o médico falou comigo que ia melhorar em tanto tempo, não melhorou. Então, será que é ou porque o tratamento precisa mudar ou pode ser outra doença? Né? E uma delas, por exemplo, ser um tipo de câncer. Verdade. Então, quanto mais informados nós estamos a respeito disso, não só para o câncer, mas para outros tipos de doença, mais diagnóstico precoce nós fazemos. Hoje, as chances de cura de uma criança com câncer em centros especializados internacionais está entre 80% e 90%. Então, eu tenho doenças altamente curáveis. E aí, o que atrapalha é se essa criança chega com doença disseminada para mim. Então, doença fora do lugar que deveria estar em outras partes do corpo. Aí dificulta mais o tratamento, a resposta, né, e tudo. Hoje, no Brasil, nós temos centros que estão liberando dados em torno de 70% de cura. Então, a gente precisa evoluir mesmo para alcançar essas taxas. E uma das coisas que dificulta é fazer diagnóstico precoce. Então, a gente precisa, sim, dos pais atentos, professores, os profissionais de saúde que estão ali no pronto-socorro, né, no início do atendimento, nos postos de saúde, os pediatras em consultórios. Então, eles precisam lembrar, sim, que existe essa possibilidade, né? Que outros sinais de alerta os pais podem ter para entender a possibilidade de um diagnóstico precoce? Aparecimento de linfonodos. Né? Os linfonodos são glândulazinhas que nós temos em todo o corpo que vai filtrar todas as infecções que nós temos ou outras doenças. Se esses nódulos começarem a aumentar, pescoço, debaixo do braço, ali na região inguinal, né, na raiz da coxa, começa a aumentar e não diminui, tá ficando, que vai deformando o rostinho da criança, a gente tem que lembrar que isso sim pode ser um sinal de câncer. Então a gente tem que fazer o diagnóstico para iniciar tratamento. Então a gente vai somando uma febre com linfonodos aumentados, né, pode ser leucemia, pode ser um linfoma. Pode ser uma infecção local por bactéria? Pode, mas também pode ser outro diagnóstico. Então nós temos que acompanhar essa criança. Nós pecamos na falta de segmento. E os pais fazem isso, a gente vê com muita frequência. Quando a criança adoece, leva no pronto-socorro. Aí um médico que está lá avalia e aí libera. Não tem o segmento depois, porque o pronto-socorro é urgência. Então, os pais deveriam estar levando essas crianças de tempo em tempo em um médico único responsável por avaliá-las. Por quê? Vai conhecer desde o nascimento, vai ver o comportamento dessa criança. Eu tive um diagnóstico há um tempo atrás de gêmeas que tiveram tumor renal. Então, a mãe percebeu que uma estava, assim, a barriguinha estava muito grande, diferente, e levou no pediatra que acompanhava as duas. E aí ele examinou, viu que realmente tinha uma massa abdominal na palpação, pediu um ultrassom para confirmação, para ver do que se tratava, e falou assim, você vai fazer ultrassom da outra também. Aí ela falou, não, doutor, mas ela não tem nada. Ele falou, não, eu faço o segmento delas desde que elas nasceram. Sempre que uma adoece, a outra adoece junto. Então, nós vamos investigar a outra. E ele fez o diagnóstico da outra.
porque ele já conhecia a história dessa criança. Então, a criança ela tem necessidade de ter um médico ali acompanhando o desenvolvimento dela. Né? Nós fazemos diagnóstico de muitas outras doenças quando tem esse acompanhamento e uma delas também, né, em relação ao câncer. Então, há essa necessidade. Por exemplo, a criança, outro sinal e sintoma que a gente tem que ficar alerta, a criança que acorda com dor de cabeça. Né? Se não estiver acontecendo, a gente tem que investigar e conversar. Se não estiver acontecendo nenhum fator de estresse, né, associado para essa criança, para ela estar queixando de dor de cabeça, eu tenho que lembrar que pode ser alguma coisa dentro da cabecinha dela. Acordou com dor de cabeça e vomitou, aumenta as chances ainda. Nós estamos tendo assim, infecções gastrointestinais grandes que podem cursar com isso, mas é limitado, dura um tempo. Né? Se isso se persiste, eu falei, pode ser que tenha coincidido uma infecção inicial e está persistindo. Aí eu tenho que investigar essa criança para ver se não é um tumorzinho dentro da cabeça. A criança ela pode perder o equilíbrio. Né? Eu já tive o diagnóstico de professor que viu isso. A criança correndo e de repente abre a base da perninha assim para equilibrar. Aí avisou quando a gente foi ver, tinha um tumorzinho na fossa posterior, né, atrás da cabecinha, dentro do cérebro dela. Então, é observar como que essa criança se comporta e aquilo que está saindo do usual. Uma criança que estava, os bebezinhos, ele estava desenvolvendo a parte motora direitinho, estava indo engatinhando, ia começar a andar, de repente parou, fica mais molinha, flácida. Existem outros diagnósticos que podem estar associados a isso, né? Mas existe também a possibilidade de ser um tumorzinho na cabeça. O que nós estamos agora em campanha, dia 21, nós teremos a campanha de Olho nos Olhinhos, que é uma iniciativa da Dayana Garbim e do Thiago Leifert, porque a filha deles teve um câncer dentro do olhinho, então eles abraçaram essa campanha. Esse ano vai ser dia 21, que é para conscientizar sobre esse tumor dentro do olho. Então, o que eles viram na filha delas? Um brilho no olhar diferente. Então, olhou e falou assim, esse olhar não é o dela, tem alguma coisa diferente. Aí depois ficou na dúvida, olhou de novo, tinha um pouquinho de estrabismo, o olhinho desviou uma forminha assim de olhar. Aí levou no oftalmologista, tinha o retinoblastoma lá. Então, no olhinho da criança é isso, é um brilho de olhar que perde, é o olhinho que fica mais convergente, né, porque fica procurando a luz por conta do tumorzinho lá. Às vezes o flash vai tirar foto, a criança olhando para a câmera, bate a foto, aí um olho fica vermelho e o outro fica branco, a gente chama do reflexo do gato, né? Uhum. E aí você vê que tem alguma alteração ali atrás do olho. Então, o oftalmologista precisa fazer o fundo de olho, né, que você dilata a pupila para olhar lá dentro, para ver se tem alguma coisa. Dores nos membros, a criança que queixa dor na perna. Pode ser dor do crescimento? Pode. Mas a dor do crescimento tem o tempo dela, né? E tem o tempo de duração também. Então, essa criança merece uma avaliação. Por quê? Pode ser um tumor dentro do osso. Né? Criança correu, caiu, fraturou, por exemplo, o fêmur, que é o osso da coxa, que é duro, é um dos ossos mais fortes que nós temos. Como que ela fraturou, às vezes, num impacto tão fraco? Né? Então, eu falei assim, tem que olhar o que tem dentro. Não é normal uma criança fraturar um fêmur, a não ser que seja um acidente de carro muito grande e tudo. Então, a gente tem que lembrar isso, fazer associações dos eventos com a história, a gente chama de história natural da doença mesmo. A barriguinha da criança está indo bem, de repente você olha, está abaulada, né? Está grandinha. Pode ser gases? Pode ser gases. Mas o pediatra precisa colocar a mão para sentir se não tem alguma coisa mais durinha ali na barriga que precisa olhar ali dentro. Xixi com sangue. Pode ser uma infecção urinária, mas pode ser um tumor dentro do rim. Então, também temos que ficar atentos a isso. Então, esses sinais vão aparecer, né? Assim, eles começam pequenininhos, né? Depois eles começam a se somar. E aí, quando a gente vai acompanhando essa criança, aí a gente pega aquela doença na fase inicial dela. Só que a gente precisa lembrar que existe. Se a gente não lembra, não tem como pensar que pode ser, né? Então, tem essa necessidade. Doutora Sabrina, muito se fala da questão das causas, né? A gente está falando de diagnóstico, mas, por exemplo, quando a gente fala dos adultos, muito se fala nas questões das causas, né? Existem causas para o câncer infantil? Eu arriscaria dizer assim, colocar causas externas, né? É difícil a gente colocar, porque como que eu justificaria, por exemplo, uma criança
com 1 ano de idade, se ela não teve um tempo de vida para ser submetido, por exemplo, igual sol demais, cigarro, Isso. bebida alcoólica, ela não, né, comidas ruins, então assim, ela não teve tempo ainda. Então a gente fala que 90% dos tumores na infância são alterações aleatórias do DNA. Acontece alguma coisa errada dentro da célula e essa célula começa a multiplicar rapidamente. É até bom falar que é diferente do adulto, porque às vezes, para uma alteração genética na célula começar e virar câncer, ela demora às vezes anos. Da criança começou hoje, depois de amanhã já pode ter o dobro do tamanho do que começou. Então é muito rápido. A gente fala que o câncer na criança é uma urgência, né? E a gente precisa ficar atento a isso. Então, quando a gente olha todos esses aspectos do câncer na criança, a gente vê a urgência que é fazer diagnóstico precoce. A formação de células na criança, por natureza, já é muito só acelerada, né? Então, a cancerígena também vai acompanhar esse processo. Também vai acompanhar esse processo. A maior parte delas é embrionária, que a gente fala, então aquela célula ávida por crescimento, né? Você vê um bebezinho com 0 dias e 1 ano, como que a gente modifica? Então, o câncer também ali é. Por isso que eu não posso, às vezes, nem respeitar essas leis que eles colocam da oncologia, por exemplo, o diagnóstico em 180 dias. Não. Criança que tem suspeita, o diagnóstico tem que ser imediato. É imediato, ele tem que chegar no oncologista, eu já tenho que fazer biópsia, se houver necessidade, mandar para patologista olhar e falar, olha, é isso que é o diagnóstico, e eu já começar o tratamento dela rápido, né? No mundo, num cenário ideal, o ideal é que eu estaria, depois que eu receber essa criança, 15 dias já começando o seu tratamento. E quais os principais tratamentos envolvidos aí na questão do câncer? A gente fala que é um politratamento, né? Então a gente vai fazer o diagnóstico, a gente tem que lembrar que existem vários tipos de câncer na criança, então a gente fala parecendo que é um único, né? Mas eles têm vários tipos e aí a gente vai olhar, trata-se, por exemplo, de uma leucemia linfoblástica, então eu vou precisar fazer quimioterapia para essa criança. Se ela tiver algum fator que vai me chamar a atenção, eu preciso, por exemplo, consolidar com um transplante. Então, eu tenho quimioterapia convencional, eu tenho os transplantes que podem ser utilizados, eu tenho as cirurgias para retiradas do tumor, eu tenho a radioterapia, dependendo do cenário que eu tiver, a radioterapia vai ser muito importante para esse paciente. Hoje eu tenho imunoterapias, eu tenho terapias-alvo, então a gente tem uma gama de possibilidades para o tratamento. Agora, o que eu vou usar vai depender de como essa criança chegar para mim e o diagnóstico que eu fizer dele, né? Hoje eu não olho mais a superfície da doença, a gente olha tudo, a gente olha por fora, a gente olha por dentro, que a gente chama de alterações moleculares. Então a gente estuda dentro da célulazinha mesmo, aquela coisa que está fazendo desenvolver o câncer da criança. Agora, doutora, principalmente para os pais que estão nos assistindo, né? Uma palavra, será que podemos dar uma palavra positiva? A resposta dos tratamentos, como é que elas têm sido? Muito favoráveis. Né? O estudo do INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer no Brasil, foi em 2015, eles fizeram um levantamento de dados. No Brasil, nós temos aí, em média, 65% de chances de cura, né? Porque o Brasil é muito grande, então nós vamos dividir por regiões. Ainda está abaixo do que a gente espera, né, nas entidades internacionais, por exemplo, ou então centros de referência, igual a gente tem em São Paulo. A nossa região precisa melhorar muito ainda. Nós não temos dados estatísticos consolidados, mas se eu for olhar por cima, eu preciso fazer mais diagnósticos precoces, né? Eu preciso melhorar as chances de cura. Só que é uma doença que tem cura. Né? Então, é uma doença que se não tiver mutações, alterações genéticas específicas muito ruins, ela é capaz de ser curada. Só que eu preciso que a criança chegue no tempo certo e que eu faça o tratamento em tempo oportuno também, da forma que tem que ser direitinho. E da colaboração dos pais, né? Eles têm que vir e eu tenho que falar assim, olha, vai precisar internar. Aí não pode me falar, doutora, vamos deixar para internar daqui um mês. Não. Né? O câncer é uma urgência, então quando a gente coloca um planejamento de terapia, eu estou pensando em todas as nuances relacionadas a ele, todas as formas que ele pode escapar da gente. Então a gente faz ali uma proposta terapêutica mesmo e ela precisa ser seguida adequadamente. Daí a importância do diagnóstico precoce. Muito importante, porque quanto menos doença, maior a chance de cura. Muito bem. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre o trabalho da Fundação SARA, importantíssimo nessa
nesse apoio, né, aos pacientes com câncer infantil. A gente volta depois do intervalo. Muito bem, estamos de volta ao programa Câmara em Foco, aqui pela TV Câmara, canal 5.3, e também tem o nosso canal no YouTube, você pode acompanhar a nossa programação. Nós estamos conversando com a doutora Sabrina Eleutério, estamos falando sobre o câncer infantil, especificamente neste Setembro Dourado, e agora vamos falar um pouco sobre o trabalho da Fundação Sara no apoio aos pacientes. A gente gostaria que a senhora falasse um pouquinho desse trabalho para a gente, doutora. A Fundação Sara hoje é uma entidade que está ali para ajudar a gente no tratamento. Então, ela é uma entidade sem fins lucrativos, mantido por nós, sociedade, por empresas que querem e se interessam também por investir nessa fundação, nessa forma de ajudar as crianças. Então, nós sabemos que apesar de nós termos o SUS aí para nos amparar, que tem sido bom, muito bom mesmo, a gente precisa, às vezes, de investimentos outros que não são contemplados no SUS, né? Nós temos uma tabela SUS muito congelada e fixa, né? Que demora a se fazer revisão disso. Então, e as tecnologias, elas não param de chegar, né? As tecnologias, elas vão chegando ali. E são tecnologias que vêm para melhorar a qualidade de vida do tratamento dessas crianças. Então, aquilo que não é possível com o Sistema Único de Saúde oferecer a essas crianças, a Fundação oferece. Uma família que sai do interior, mais do norte, que precisa se deslocar a Montes Claros para tratamento, chega aqui, não tem onde ficar, não tem onde comer, não tem onde tomar banho. Quando cadastradas na Fundação, tem ali uma casa de apoio, um lugar para dormir, tem a comida. Nós temos vários projetos que facilitam o tratamento dessa criança. Então, o projeto de estar em um lugar seguro e poder cuidar dessa criança ali numa casa de apoio. Elas não precisam se preocupar como vão se deslocar de lá até o hospital, porque nós temos um projeto transportando tesouros, então essa criança tem o transporte para chegar até o hospital no momento certo. Nós temos um projeto de apoio ao diagnóstico, aqueles exames que ainda não estão incorporados no Sistema Único de Saúde, a Fundação, quando a gente entende que é necessário, a Fundação mobiliza fundos para poder proporcionar isso à criança. Nós temos apoios quando precisa de reforma de casas, por exemplo, o paciente que passou por transplante não pode ficar em qualquer ambiente. A Fundação corre atrás dos municípios para poder ajudar nessa reorganização da estrutura do lar dessa criança para ela ser recebida, né? E hoje nós estamos unidos para fazer o seguinte, criar um ambiente especializado para as crianças. Como a gente falou no bloco anterior, a criança ela não é um adulto pequeno. Então ela precisa de um ambiente ali que deixe ela confortável e que ela consiga ser assistida por pessoas treinadas para cuidar de crianças. Então, a ideia hoje, nós atendemos na Santa Casa, junto à Oncologia Clínica, é que a gente tire as crianças ali do meio dos adultos, crianças e adolescentes, né? Porque o adolescente fica num limbo aí, tadinhos, entre crianças. Ele transita, né? Transita entre a criança e o adulto. Então, a gente quer pegar esse nicho de crianças até 18 anos e transportá-las para uma unidade que seja toda voltada para elas, a enfermagem, os médicos, os cirurgiões, né, a equipe multiprofissional, nutricionistas, então todo mundo pensando nessas idades sem se preocupar com o que está acontecendo com os adultos. E aí quando eu tenho essa equipe, porque para eu conseguir altas taxas de cura, os centros que conseguiram isso, fizeram isso. Se ateram às crianças, a essa faixa etária, com um ambiente especializado para elas. Então hoje a Fundação Sara está junto à Santa Casa construindo um hospital. Né? Inicialmente vai funcionar como um hospital dia, com ambulatórios e realizações de quimioterapia, pequenos procedimentos, e depois a gente, dependendo de como for a evolução disso, a gente vai evoluir para outras etapas. Mas isso já vai significar o que é difícil para a gente ter hoje, visibilidade. É verdade. Eu saio de um hospital geral e dou ali a visibilidade para as crianças que têm câncer.
né? Então você pode ir lá visitar, conhecer e você vai ver como que funciona esse tratamento. E é muito diferenciado. Não tem como a gente manter ainda as crianças ainda no ambiente, no funcionamento, né, de uma oncologia clínica, porque é diferente. Então a Fundação ela tem essa missão, que é prover a essas crianças a qualidade de vida durante um tratamento que é tão difícil. Então, quando a Fundação assume, ela assume até depois, né? A gente termina o tratamento, começa o segmento e a Fundação está ali apoiando essa criança a retomar as suas atividades normais. Então, nós temos uma escola, que é a Escola Viva, junto ali para a criança não perder os anos de escola, né? Das atividades. Temos lá um psicólogo para avaliar as crianças e famílias, temos o serviço social que não deixa elas perderem nenhum direito, né? Pede a gente um tanto de relatório, mas que elas não percam os direitos que eles têm, tanto a criança quanto a família. A equipe da recepção, a equipe do transporte, então são pessoas ali voltadas à assistência dessa criança, né? E a gente ali mobilizado para poder garantir que essa criança tenha uma assistência integral mesmo, né? Desde a roupinha que está usando, até como escova os dentinhos, a brincadeira, o lúdico, ser criança, até essa parte que é mais difícil, que é o tratamento. Agora, como a comunidade pode contribuir, né, para que a Fundação possa continuar exercendo o seu trabalho? Doações. É o que você puder doar, né? Pode ser dinheiro, pode ser, por exemplo, material de construção, pode ser a empresa que se interessa em filiar à Fundação. A gente tem um programa que chama Empresa 5C lá, então ela pode entrar em contato e fazer esse acordo com a Fundação. Então, é através de doações. A gente tem um bazar, pode ser doado objetos para esse bazar, porque o bazar também mobiliza fundos, né, tanto para a assistência dessas crianças na Fundação, quanto para esse projeto da construção do hospital. Né, entrar em contato com a Fundação é 3214-5500, né, ou pelas redes sociais. O site é fundacãosara.org.br e a rede social é @fundacãosara. Então, através disso, tem informações lá de como fazer essas doações. Pode ser pela conta de luz, pela conta da água, né? Doações fixas, doações, ou eu posso esse mês, o outro não posso, e assim a gente vai mobilizando. Se nós, como sociedade, pessoas, não nos unirmos para que as coisas aconteçam da forma que tem que acontecer, da forma que tem que ser, e ficarmos sentados esperando a vontade dos outros, a gente não evolui. Então, Montes Claros tem muito disso, que é a força do povo sertanejo. Nós nos unimos para fazer as coisas acontecerem, né? Então, pode ver, tudo que vem, que melhora a cidade é a união do povo. Então, se a gente junta nisso, o norte de Minas entendendo também que aqui estamos cuidando das crianças dessa região, né, que às vezes até sul da Bahia, que a gente dá assistência, a gente faz acontecer esse projeto. E às vezes fala, mas eu não tenho muito dinheiro, mas não precisa ser muito dinheiro, né? É o pouquinho que a gente vai doando, vai se juntando ali e fazendo a obra aparecer, e essas crianças vão ter melhor assistência. Agora, doutora Sabrina, nós estamos no Setembro Dourado, né? Existem algumas ações da Fundação nesse sentido? Tem. Igual eu falei, a gente está retomando agora os sinais e sintomas para a educação do público da saúde, né? No sábado, dia 21, nós teremos o De Olho nos Olhinhos, vai acontecer no Montes Claros Shopping, lá a mobilização para conscientização sobre o retinoblastoma, e no final do mês nós vamos ter, porque a gente ainda não definiu a área, está aguardando a aprovação, mas nós vamos ter um encerramento que é para falar de todos os cânceres, né? Eu, a doutora Letícia Antunes, a Fundação Sara, acadêmicos, estaremos mobilizados ali para atender a população em suas dúvidas. Às vezes a gente consegue fazer algum tipo de screening no local, nós estamos organizando para esse encerramento do Setembro Dourado, né? A gente tem que lembrar que a família precisa ser cuidada, e a gente começa cuidando pelas crianças no setembro, depois nós vamos estender as mulheres no outubro, depois os homens em novembro, e durante todo o ano, né? Esses meses é só para a gente fazer um boom de conhecimento mesmo, mas a gente tem que ficar atento a todo momento na saúde dessas crianças. Muito bem. Doutora Sabrina Eleutério, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Câmara em Foco. Sinta-se convidada para, em outras ocasiões, trazer mais esclarecimentos para o nosso público. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e estou à disposição. Se quiser falar de novo sobre câncer infantil, estou aqui para falar.
as dúvidas, né, que tiverem para tirar, para que a gente tire um pouquinho essa coisa, desmitifique, né, assim, quão ruim é a doença. Não é que é fácil o tratamento, não é que é fácil receber o diagnóstico, mas que a gente entenda que é necessário fazer, né, e que isso que vai mudar aí o futuro dessas crianças. A gente precisa de falar e também a gente precisa de agir mesmo, porque isso é que pode determinar, né, a segurança do futuro. Eu brinco e falo com os pais assim, eu falo, olha, é difícil receber o diagnóstico, mas o conhecimento ele liberta, porque ele te dá possibilidades de escolhas e ele te dá a possibilidade de mudar aquilo que você achava que era muito ruim e às vezes tornar melhor. É verdade. É verdade, é isso mesmo. E nós estamos chegando ao final do nosso programa Câmara em Foco. A gente espera você para o próximo programa, um novo convidado para tratar de um tema importante. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o próximo programa. Tchau.